Fala pessoal ligado no Da Vida um Vlog, estamos aqui para mais um vídeo e hoje esse vídeo é bem interessante. São dicas para você ter o seu visto canadense aprovado, então bora lá. Lembrando que nós não somos consultores de imigração, nós estamos dando dicas baseado na nossa experiência, principalmente da Carol com o trabalho dela. Mas a gente aplicou sozinho o nosso visto, até quando a gente começou todo o processo, a Carol ainda nem trabalhava com a consultoria educacional. Então a gente tinha a nossa experiência, aquilo que a gente aprendeu dos outros, e também, claro, o trabalho da Carol, embora não seja diretamente com visto, mas tem tudo a ver, né? E ela consegue ouvir e aprender sobre vários casos. Então é isso, acompanha com a gente. Bom, e o primeiro ponto das dicas que a gente quer dar é a respeito do financeiro. Muita gente tem dúvida porque no site do governo do Canadá, principalmente para quem está aplicando para o visto de estudante, né, nesse caso, ou no de trabalho, tem uma tabelinha, né, com quanto deve ter em conta para fazer essa aplicação. Para uma pessoa seria 10 mil dólares canadenses mais o valor da tuition fee, né? Só que se a gente fizer essa conta de 10 mil dólares canadenses por ano, dividido por 12 meses, se eu não me engano fica 800 e alguma coisa, né? E assim, dificilmente, eu não vou falar que é impossível, porque vai que tem alguém que fala, não, eu vivo dessa forma. Mas dificilmente uma pessoa com 800 dólares vai conseguir se manter aqui no Canadá. Então assim, já começa por aí. O mínimo que tá no site, né? Ele é o mínimo para você enviar a sua aplicação. Então, isso significa que vai depender do oficial ainda se ele vai aprovar o seu visto ou não. Ele tem todo o direito de não aprovar por acreditar que você não tem recursos financeiros suficientes. Então, esse é o ponto número 1. Bom, e uma média, né, do que seria realista para um processo realmente para uma pessoa, eu diria que é em torno de 1.500 dólares canadenses por mês. Você faz 1.500 vezes 12, né, do ano, dá mais ou menos 18 mil dólares, se eu não me engano. Por que eu tô falando desse valor realista? Porque muito provavelmente o oficial de imigração que vai pegar o seu processo vai usar essa lógica, né, tipo, do que realmente é possível uma pessoa viver. Agora, por exemplo, se você tá vindo com, sei lá, o casal, por exemplo, nós dois ou com uma criança, esse valor muda, né, tipo, não é mais o mesmo. Então, eu não anotei aqui, mas se eu não me engano, um casal é 14 mil o mínimo. Com um filho fica 17 mil, 17, 18, 19, 20. Um casal e 2 filhos, 20 mil. Eu acho pouco, tá? Pra ser bem sincera. É apertado. Se a gente for pensar que esse tipo de família vai pra Toronto ou Vancouver, tipo, o valor não é bom. Mas se você tá vindo pra Quebec, o valor muda. Então, os mesmos 10 mil para um estudante, se eu não me engano, é 13. Então, é um pouco mais realista, né, do que realmente a pessoa vai acabar gastando aqui. Então, a dica é uma pessoa 15 mil. Se vocês quiserem esse tipo de informação, a gente vai deixar o link do site do governo, dos valores mínimos que vocês precisam apresentar. Mas é bom realmente lembrar mais uma vez, o mínimo não é garantia que vai ser aprovado, né? Ele é só, tipo, um mínimo para você poder aplicar. Um valor de referência, né? Isso. Um outro ponto dentro dessa parte financeira é você pagar o primeiro ano inteiro do seu college. Isso vai dar mais credibilidade, podemos dizer assim, à sua aplicação e vai fazer com que esse valor, né, também conte como uma parte ali da sua comprovação financeira, porque o college está incluído nessa matemática aí. Então você pagando isso, você traz mais essa credibilidade, o oficial vê que você, né, realmente já pagou, isso torna mais o seu processo mais fácil de ser examinado e ele entender que realmente você está envolvido ali com o estudo, não está só querendo entrar no país de qualquer jeito, né? Exatamente. Uma dica bônus aí que algumas pessoas fazem, né, quando estão com o financeiro apertado. Tiram o extrato e depois pagam o college. Então é como se ela tivesse o dinheiro do extrato da conta, entendeu? Mais o valor que ela já pagou. Tem gente que faz isso. É um jeitinho, né, de fazer, que você aumentaria, né, entre aspas, a sua comprovação financeira. A gente não fez isso, mas
sei que algumas pessoas fazem, talvez é uma possibilidade. Isso, então considere pagar o quanto você puder aí do seu college, principalmente se você conseguir pagar o primeiro ano, vai facilitar bastante. Bom, o segundo ponto que nós vamos abordar para você ter o seu visto aprovado é a coerência do seu processo. E para isso você precisa fazer com que o seu processo faça sentido. Você tem que imaginar que ele vai ser avaliado por uma outra pessoa. Então talvez ele possa fazer todo sentido do mundo para você, mas você tem que tornar isso fácil de entender para um oficial que vai ler todo o seu processo, e você com isso também vai colocar vários documentos ali anexados para comprovar o que você está dizendo. Então isso tem que fazer sentido na mão de quem está ali avaliando e tem o poder para aprovar ou não aprovar. Então, por exemplo, né, para quem está vindo estudar, é importante que você crie um link entre o que você vai estudar aqui, entre o seu background. Então, entre o que você já faz como trabalho, o que você já estudou no Brasil, é uma continuidade dos seus estudos, tem a ver com a área que você já está, com aquilo que você busca aqui no Canadá, como que isso se aplica à sua vida? A pessoa que vai ler isso, ela vai conhecer a sua história e tem uma ligação com aquilo que você vem fazer aqui no Canadá? Ou você, por exemplo, é médico no Brasil por 15 anos e aí vem aqui para estudar culinária? Talvez seja um pouco difícil de linkar isso. Ah, Lua, mas tá. E se no caso de uma pessoa, ela realmente teve uma carreira, construiu por anos aí uma carreira, estudou, fez faculdade, sei lá, até mais, fez pós, e aí decidiu mudar. Como tem muitas pessoas que são assim, versáteis, mudam de área, isso pode acontecer, né, amor? Com certeza. Só que a gente não pode esquecer que, como eu disse, isso vai ser avaliado. E tem muitas pessoas que só querem entrar no país. Então, o que você precisa fazer para que isso seja tenha credibilidade, né? Como a gente tem falado. Você precisa, na sua carta de aplicação, deixar isso claro. Ter uma justificativa que possa ser digna de confiança, que seja bem explicado, que você consiga colocar conexões e explicar e comprovar o porquê que você está fazendo aquilo, né? Então fica essa dica para você: saiba argumentar, saiba explicar, saiba trazer também provas daquilo que você está explicando. Então tudo isso ajuda você a ter o seu visto aprovado. Bom, e nessa carta já entra um pouco o que o Luan falou. No processo de visto, para quem está fazendo sozinho, ela não é um documento obrigatório. Você vê no site que alguns estão como required e tem uns que não tem nada. Ou seja, seu critério se você quer adicionar ou não. E a carta de explicação é um desses documentos. É opcional, É né? opcional, mas na minha opinião, tá, é o documento mais importante da aplicação, porque é o que mais ou menos o Luan falou, né? Nessa carta você vai explicar por que você quer vir para o Canadá, quais são os seus objetivos, o que você tem em mente, né, sei lá, de repente é igual o Luan falou, uma pessoa vai fazer gastronomia, quais são os objetivos dela, o que ela já fez na vida que despertou essa vontade dela, né, de fazer um curso aqui e tudo mais. Então para amarrar todas as pontas soltas, né, e fazer com que faça sentido tudo que você está anexando ali, porque não é só mandar um monte de documento. Exatamente. Não, mas eu paguei. Para uma pessoa que não te conhece, né, não sabe da sua história. O Canadá não tem nada a ver com isso, eu vou estudar o que eu quiser. Você pode pensar assim, mas o risco do seu visto ser rejeitado é grande. Exatamente. Então faça com que toda essa explicação aí faça sentido também. E fora, né, toda essa explicação, além de você colocar na carta, é importante que você comprove. Então, mais do que só escrever, o ideal é que você tenha documentos que embasem aquilo que você está falando. Então, por exemplo, um exemplo besta, você colocou que você é formado em análise de dados. Traduz o seu diploma, né, a tradução juramentada, e anexa. Porque aí não vai depender do oficial acreditar ou não na sua palavra. Tudo que vai estar escrito vai estar lá provando, né, que de fato faz sentido e que é verdade, né? Então, acho que essa dica é muito importante, porque é uma credibilidade maior, né? Como a gente falou anteriormente. E o último ponto, e não menos importante, é você comprovar o vínculo com o seu país de origem, com o Brasil no caso, né? Então, existem algumas coisas que você pode usar, mas que não são o ideal, que é o que muita gente faz ou pensa em fazer logo de cara,
que é você dizer que você tem família no Brasil. Ah, mas eu tenho uma casa, é a casa onde a gente mora por anos, a casa é minha, eu posso comprovar tudo isso. Você pode até utilizar desses meios, mas não é o ideal. E qual é a melhor coisa para se comprovar o vínculo com o Brasil, amor? Legal, bom exemplo. Uma boa forma de demonstrar esse vínculo mais forte é uma carta, por exemplo, do seu empregador, dizendo que quando você retornar para o Brasil, você vai ter uma posição X ou vai voltar para o seu cargo. Funcionários públicos, isso é ótimo, porque você já tem um emprego estável, né, no Brasil. Então e eu acho que a pessoa ela consegue ficar afastada por um tempo, sim, né? Uhum. E dá para ter uma prova, talvez uma carta dizendo que ela tem um período X, né, para ficar fora e tudo mais. Então, esse tipo, né, de explicação, sim, é um vínculo com o Brasil. Porque aí vocês vão falar, ai, Carol, mas eu tô fazendo o processo para ir pro college, depois vou pegar o PGWP, depois Express Entry ou programa provincial. A gente entende isso, né? Porém, corre o grande risco de que se você não explicar isso muito bem, fica claro pro oficial que você não pretende sair do país, né? E para eles, se você não pretende sair do país, você não tem que aplicar para um visto temporário, que é o visto de estudo. Você tem que aplicar para um visto, né, tipo, de residente permanente mesmo. Sim. Então, por mais que seja contraditório, né, a gente sabe disso, por mais que que até eles mesmos, né, eles entendem que quem tá vindo, principalmente com família, dificilmente vai voltar pro país. A gente tem que brincar dessa, né, de eu não conto e você finge, tipo assim, né, que eu minto e você finge que acredita. Então é mais ou menos isso, né, essa parte de vínculo. E acho que, tipo assim, tem que ficar claro que nada disso é uma tentativa de fazer algo errado. Sim. Se você tá aplicando para um visto que já tem um nome e já se diz como temporário, não tem por que você ir fazer uma carta ou dizer que não, meu sonho é morar no Canadá, construir família, viver para sempre. Você tem o direito de pensar assim e de querer isso. Só que deixa para você abordar isso futuramente, depois que você já completou o seu período de estudos, depois que você já passou pelo seu PGWP, se for o caso, se for necessário para você, depois que você já é elegível para fazer uma aplicação para o PR, né, que é a residência permanente. Aí você aborda todos esses tópicos e vai fazer isso de forma legal e sem complicar, sem, né, arriscar o seu processo de aprovação do seu visto de estudos. Então, é isso que nós estamos querendo abordar aqui nesse vídeo, né? Que as coisas elas têm que ser feitas da forma correta. Se você está aplicando para um visto temporário, então justifique aquilo que você vai fazer de forma temporária, né? Exatamente. Depois você arruma o que tem que ser arrumado lá na frente com relação ao seu processo para viver no país e tudo mais. Sabendo que o Canadá precisa entender que você é uma pessoa confiável no sentido de, se acabar o seu visto, você não vai ficar aí, né? Exatamente, você não vai ficar ilegal no país. Você vai, assim como você descreveu na sua carta, voltar para o Brasil, né? E não vai fazer como muitas pessoas fazem, que ficam no país de forma ilegal. Não é isso que o Canadá quer. Exatamente. Bom, e para quem tá vindo para o Canadá sem ser da forma, né, para estudar, né, sem ser com essa ideia de college, só para visitar, também segue essa estratégia, né, dos 3 pontos. Por quê? Você precisa ter uma comprovação financeira suficiente para os meses que você pretende ficar no país. Então, por exemplo, as nossas mães vieram para cá e como elas ficaram com a gente colocou na carta delas que elas ficariam com a gente. As despesas seriam, tipo assim, meio que por nossa conta, e elas demonstraram o equivalente a, tipo, $1.000 por mês. Então, um pouco menos, né, do que a gente falou inicialmente de 1.500, mas ainda assim, né, existe uma comprovação financeira. Então, assim, precisa ter essa comprovação, não precisa ser tão alta, né, quanto para quem vem fazer um college e tudo mais, mas é importante que tenha, né? E no segundo ponto, a coerência também é legal pôr, principalmente para quem já tem os filhos aqui. Então, por exemplo, no nosso caso, novamente, a gente fez uma carta convite, né? Com os nossos dados, endereço, nosso tipo de visto, que é legal, facilita. Então, o oficial vai ver que tem um sentido a pessoa tá vindo pra cá, né? Mas se você não tem, por exemplo, família aqui ou filhos aqui, como é o nosso caso, uma boa opção
é de repente você explicar que você quer fazer, sei lá, um curso de inglês ou conhecer uma cidade em específico e dar detalhes. Por exemplo, não fala eu quero ir pra Toronto, não, coloca eu quero ir pra Toronto porque eu quero ver a CN Tower, o aquário, qual que é outro ponto turístico? A Dundas, por exemplo. Lista, sabe? Seja específico, não coloca uma coisa muito geral que, tipo, não vai te ajudar tanto. E por último, o vínculo com o Brasil. Então, se você tá empregado, coloca a carta do seu empregador, né? Dizendo que de repente você tá em férias, alguma coisa do tipo, pra amarrar tudo isso. Mas no geral, tudo que se aplica, né, no primeiro que a gente colocou de estudo e trabalho, também se aplica nesse. Bom, e esse vídeo tá finalizando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e que ajude vocês de alguma forma. Se você conhece alguém que quer fazer esse processo de visto, já encaminha para essa pessoa. Curte o vídeo. Se você não tá inscrito no canal, por favor, se inscreva. A gente conta com isso. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Até!